Bom, pessoal, na nossa disciplina de eletiva, nós temos como objetivo estudar a história contemporânea do Brasil. O que é a história contemporânea? É a história que tem os acontecimentos de 1900 em diante, os últimos 200 anos, os últimos 150 anos. E o que marca a era contemporânea? O fim do reinado de Dom Pedro II. Então, como nós não temos mais um imperador, nós passamos a ter, durante o século XX, uma república presidencialista. E ao longo deste ano nós vimos as várias fases desta república, que foi o Brasil contemporâneo. Vimos a República do Café com Leite, vimos a República de Getúlio Vargas, e hoje eu trouxe um período selecionado, 1945 a 1963, então nós vamos entender a política dos anos 40 aos anos 60, aonde ficou conhecido popularmente como República Populista. É lógico que quando nós estudamos história, nós nunca podemos pensar que as pessoas que estão vivendo este período, elas têm consciência que elas estão vivendo esse período. Então, quem estava na República Velha não pensava assim, nossa, eu vivo na República Velha. Isso são historiadores que dividem o tempo, que têm mais ou menos as mesmas características para que se facilite os nossos estudos. E a República Populista, ela tem esse nome justamente por conta de que ela é populista. O que é o conceito de populismo? Populismo é quando um presidente ele se elege a partir de uma ação carismática, a partir do afeto que a população passa a ter neste presidente. Então, estar num sistema populista, e o Brasil está em um até hoje, é quando a maior parte da população votante não analisa as leis, mas vota em determinados presidentes por personalismo, ou seja, porque amam aquele presidente ou porque odeiam a oposição. Quem inaugurou esta forma de governo no Brasil foi o Getúlio Vargas. Caso vocês quiserem, vocês assistem a aula da semana passada, que tem tudo lá. Getúlio Vargas, ele inaugurou essa forma de governo justamente porque ele criou algumas coisas que foram muito populares. E ele criou justamente essas coisas para ser popular. Vamos dar um exemplo? Voto feminino. A legalização do voto feminino vem com Getúlio Vargas em 1932, em 1934. Antes disso, as mulheres não poderiam votar. Agora, todo aquele 51% de população feminina vai tender a votar em quem? A quem legalizou o voto. Então, isso pode ser considerado uma medida populista. Uma outra medida populista, CLT, as leis trabalhistas, também feita por Getúlio Vargas em 1937. Ele, inclusive, criou o 1º de maio para que nós comemorássemos a lei trabalhista. O 1º de maio é uma criação de Getúlio justamente para promover esse amor na população. E daí nós temos praticamente todos os presidentes depois de Getúlio que não estiveram na ditadura militar são populistas. O Lula é um enorme exemplo. O Lula, por exemplo, o Bolsonaro também é um exemplo. Vamos pegar o caso do Lula. O Lula, quando a gente estava em 2005, 2006, eu fui no cinema ver o filme do Lula. Né? Chamava Lula, o Filho do Brasil. E a gente ficava emocionado. Tá? Quer dizer, isso é um pouco... Lógico que naquela época eu não tinha consciência, a gente não tinha aula de sociologia. Eu não tinha consciência que eu estava sendo ali trabalhado no populismo, vamos dizer dessa forma. Mas era o caso. E aí outras medidas que são extremamente populares. Bolsa Família, que, aliás, acabou ontem, né? Virou Bolsa Verde e Amarela, alguma coisa assim, para mudar o nome justamente para se ligar a outro governante, né? Então, nós temos esse caráter populista. Bom, Getúlio foi o primeiro. A partir daí, todos os outros presidentes tiveram este caráter. Bom, visão geral. Sempre que eu começo a falar de um período, eu gosto de trabalhar uma visão geral deste período. Pela primeira vez, o Brasil vai ter eleições com ampla participação. Então, nós temos agora uma população integralmente votante. Antes de 32, as mulheres não votavam. Antes de 1888, negros não votavam. Agora, o voto está realmente popular.
não é mais a uma elite rica, branca, masculina. Está realmente para todo mundo votar. E desta forma, a população em massa acaba elegendo presidentes. Então, república populista. E é necessário nós entendermos esse período fazendo uma relação que o que está acontecendo no mundo é a Guerra Fria. Sabem o que é a Guerra Fria? É um momento, então, você tem a União Soviética socialista e o capitalismo norte-americano. Ambas potências venceram a Segunda Guerra Mundial e passaram a disputar a influência em torno do mundo. Então, as potências passam a influenciar em países menores, no caso capitalista por parte dos Estados Unidos ou socialista por parte da União Soviética. Nesse meio tempo, por exemplo, que Cuba se torna socialista, que Coreia do Norte se torna socialista por conta da influência da Guerra Fria. Tendo essa visão geral, então, política populista, dentro de um contexto de Guerra Fria, as eleições de 1945, depois de 15 anos de ditadura, né, Vargas ficou 15 anos no poder, nós temos o governo Dutra. O governo Dutra ele vai de 46 até 50, e o Dutra, Eurico Gaspar Dutra, ele era um militar. Então, talvez, às vezes, parece que essa coisa de ter um militar no poder seja algo tão distante, e não é. Desde que o Brasil tem exército, os militares participam da política. O Hermes da Fonseca, em 1914, é um exemplo. E o Gaspar Dutra aqui, então, ele é um outro exemplo. Ele vence as eleições, só que ele vence as eleições discutindo justamente o comunismo, que é outra coisa que talvez pareça ser de agora, só que um dos grandes opositores do Dutra se chamava Ledo Fiuza. Ledo Fiuza, ele era comunista, de fato, fazia parte do Partido Comunista. Então, o populismo em torno do Dutra se deu muito parecido com o que foi com o Bolsonaro. Aquela ideia de que os comunistas vão tomar o poder, a ameaça comunista, só que nessa época, com uma União Soviética realmente metendo louco por aí. Então, a ameaça comunista era, de fato, uma ameaça. E foi justamente nessas condições que o Dutra ele chega ao poder. E a primeira coisa que ele faz é promulgar a Constituição de 46. Lembrem-se sempre isso, na literatura, outorgar alguma coisa é quando você impõe, promulgar é quando foi votado. Então, nós temos uma nova Constituição, garantindo algumas liberdades, voto feminino, voto popular, e, de forma geral, a política do Dutra foi confusa, porque, ao mesmo passo que ele tenta reconstruir uma democracia no Brasil, fala-se de votação, fala-se da importância da participação popular, ele proibiu, como já era de contexto histórico, toda a expressão comunista. Então, por exemplo, o PCB, que é o Partido Comunista, ele foi proibido de existir. Hoje nós temos partidos comunistas que existem, disputam eleições, mas nessa época foi abolido, foi proibido. E a economia também foi confusa. Aí agora entra no quanto você aprendeu na aula de sociologia, porque ao mesmo tempo que ele foi liberal, ele foi estadista. O que é ser liberal? É apoiar as empresas privadas, é investir nas iniciativas privadas. Você, por exemplo, é uma pessoa liberal, claramente liberal. Ao livre mercado, a importância de movimentar o dinheiro. Só que nós temos que entender que o Brasil foi industrializado pelo Estado. Getúlio Vargas é que fez a industrialização do Brasil, então é muito difícil. Às vezes nos parece, o capitalismo do Brasil é atrasado, mas o nosso histórico é que o Estado controla a economia e que nós fomos liberando cada vez mais. Por isso que nós temos tanta dificuldade em comparação com os Estados Unidos de ter esses trabalhos com a informalidade ou não é incentivado, cobra-se muito imposto, é uma lei muito rígida, porque a economia está... Agora, o governo do Dutra, ele teve uma tentativa liberal, até porque o capitalismo mundial estava se desenvolvendo, mas, ao mesmo tempo, ele era intervencionista, já que todas as empresas privadas, todas as empresas nacionais, elas eram do Estado. E ele também trouxe a ideia do Plano SALT. O Plano SALT, ele é saúde, alimentação, transporte e educação, aonde ele aproveitou que os Estados Unidos estavam emprestando dinheiro para países que se propuseram a apoiar o capitalismo,
E aí, então, o Dutra pega um enorme montante de dinheiro para aplicar aqui no Brasil. Resultado, nós temos ali algum desenvolvimento, principalmente das capitais, e a nossa dívida externa, da qual nós somos reféns até hoje, vai aumentando cada vez mais. Bom, no governo Dutra, eu acho que o mais importante é isso. Agora, em 1950, tivemos eleições de novo. Sabe quem concorre? Getúlio Vargas. Sabe quem ganha? Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, então, ele foi um ditador que ficou 15 anos no poder, e em 1950 ele concorre democraticamente e vence a eleição, justamente por ser um grande de um populista que a população amava. Vocês percebem que a história, ela de certa forma se repete em alguns aspectos? E aí, então, nós temos a eleição de Getúlio Vargas. Quando nós vamos falar de Getúlio Vargas, eu gosto de trabalhar a ideia, primeiro, da política interna, porque o Senado se dividia entre os nacionalistas e aqueles que se chamavam regressistas. Os nacionalistas eram as pessoas que apoiavam o modelo de indústria do Getúlio, ou seja, estatal, que é o mesmo mais ou menos do Lula, que o Estado deva controlar a economia e que isso se retorne para a população a partir de políticas públicas, né, no ideal. Enquanto os regressistas, eles tinham como objetivo continuar pegando dinheiro dos Estados Unidos, dado a Guerra Fria, aumentando a dívida externa, mas aplicando no Brasil. Então, essa configuração ela existia. Assim como hoje a gente fala numa bancada da bala, numa bancada da Bíblia, nessa época, o que se existia no Senado era uma parcela que queria que o Estado tomasse conta da economia e uma outra parcela que buscava a ideia de que os Estados Unidos, no contexto de Guerra Fria, enviasse capital para que se fosse cada vez mais aplicado. Só que aí rola uma parada, em 52, que muda tudo, que é a descoberta de petróleo no Brasil, na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Então, pela primeira vez, se descobre petróleo no Brasil. Isso faz com que a coisa fique muito louca. Por quê? Porque, principalmente nessa época, mas até hoje, nós estamos passando por uma crise de combustível, né? A questão energética, ela influencia diretamente na economia, por conta da produção de combustível. Quando se descobre o petróleo, começa a se pensar. Os nacionalistas querem que o Brasil fique com o petróleo, refinem e passe a aplicar dentro do Brasil. Enquanto os conservadores ou regressistas querem que se venda esse petróleo para que encham os caixas. Basicamente, a turma do Getúlio queria que o petróleo ficasse no Brasil, enquanto a oposição queria vender o petróleo para os Estados Unidos e, a partir do dinheiro, pagar dívidas ou aplicar o dinheiro aqui. E aí o Vargas, ele começa uma campanha nas rádios, ainda não havia televisão, mas em palanques, chamada O Petróleo é Nosso, tentando convencer a população de que o petróleo deveria ser do Estado. E em 1953 ele funda a Petrobras, que é a primeira empresa do Brasil para lidar com o petróleo. Acontece que toda essa campanha varguista, essa idolatria em cima de Getúlio Vargas, a questão da Petrobras, aumentou demais a oposição. E aí nós chegamos num evento muito importante, porque nós tínhamos o Carlos Lacerda, que é um personagem importante, que ele era porta-voz da oposição ao Vargas. Ele era um jornalista, Carlos Lacerda, da Tribuna da Imprensa. E acontece um evento, no dia 5 de agosto de 54, chamado o Atentado da Rua Toneleiro. O que acontece? Carlos Lacerda toma um tiro na Rua Toneleiros. Metem uma tentativa de assassinato desse jornalista. E ele era um cara que falava mal todos os dias do Getúlio Vargas. Oi? Era um guerreiro, só que em nível nacional, né? E talvez um pouco mais educado. Era realmente um jornalista de oposição. E aí, o que acontece? Quando passa-se a investigar quem quem tentou matar o Lacerda, e o guarda-costa dele, chamado Major Rubens, foi morto, quando se começa a tentar descobrir quem que atirou em Lacerda,
se chega a um nome, que é o Gregório Fortunato. Esses nomes estão todos ali, caso vocês quiserem depois dar uma olhada. O Gregório Fortunato, ele tinha sido capitão da Polícia Especial do Getúlio Vargas. Então, lá na época da ditadura Vargas, o Vargas tinha uma polícia dele, que ele mandava exterminar a oposição. E esse Gregório Fortunato, ele era comandante dessa polícia. Quando descobrem que foi ele, o que ligam na época? Que Getúlio Vargas mandou matar o Lacerda. Então, o atentado da Rua Toneleiros muda totalmente. Então, vamos repassar. Nós temos o petróleo, o Vargas, ele nacionaliza o petróleo, não vende para o estrangeiro, funda a Petrobras, cria-se oposição, a maior porta-voz da oposição do Vargas toma um tiro, quase morre, quando vai se averiguar quem atirou era um guarda-costa pessoal do Getúlio. E aí, então, nós temos um pedido de impeachment, um pedido de afastamento. Durante o processo de afastamento, no dia 24 de agosto, ou seja, quer dizer, o atentado foi no dia 5, no dia 24, o Getúlio se suicida. Ele mete um tiro na boca e morre. Aí, há versões da conspiração que mataram ele, mas o entendimento é que ele não aguentou toda a pressão, né, contrária. Um cara que era populista, era amado, de repente, ele sofre uma oposição muito grande, uma questão que ele deu um tiro na boca. Há quem diga que os Estados Unidos queriam petróleo e forjou esse assassinato. Há quem diga que outras pessoas matou, mas a visão oficial, até de inquérito, de investigação, é que ele realmente se suicidou. Ele tinha cartas e diários que foram encontrados, da qual ele já era meio depressivo, então acabou que a versão é essa. Então, assim acaba o maior populista que o Brasil teve até então. No ano de 54, nós temos troca de presidentes. Nós passamos rapidamente, só vou falar os nomes: Café Filho, Carlos Luz e Nereu Ramos. Sucessão de vices, aí vices que ficam doentes. Nós tivemos 3 presidentes no ano de 53, para chegar na eleição de 55, ganha por Juscelino Kubitschek, o JK. Então, nesse próximo momento da aula, eu quero falar um pouquinho do Juscelino. O Juscelino, o que ele ficou conhecido é do chamado plano de metas. O plano de metas, ele é os 50 anos em 5. Basicamente, ele era do partido regressista, né? Que era aquele partido que pretendia que o capital externo entrasse. Então, ele pega um monte de grana, um montante muito grande de dinheiro dos Estados Unidos, prometendo, no chamado plano de metas, que ele faria o Brasil evoluir 50 anos no período de 5 anos. E, a partir daí, ele passa a investir em 4 setores. O primeiro, a educação, foi um fracasso, não rolou. O transporte, que ele é a parte que mais cai no vestibular, caso for o caso de vocês, mas é muito interessante porque um dos tratados que os Estados Unidos fez com o Brasil, com o Juscelino, é que os Estados Unidos emprestaria esse dinheiro, só que, em troca, nós desativaríamos as ferrovias. Então, o Brasil tinha uma malha ferroviária no Brasil todo. Você poderia pegar um trem aqui na Tulha, a Tulha era, inclusive, um lugar para depositar, e ir parar no Porto de Santos dentro de um transporte só. Só que um dos motivos dos Estados Unidos foi que a gente desativasse toda essa parte. Por quê? Porque os Estados Unidos, neste momento, era o maior produtor de automóveis. Então, eu vou te emprestar, mas vocês vão parar de usar trem. Então, o investimento em transporte foi isso. Passamos a ter ferrovias, caminhões, coisas que eram impensadas antes do Juscelino. Na parte de energia, nós tivemos o sucesso, porque nós temos a Furnas, Três Marias, em Minas Gerais, que são hidrelétricas, e as indústrias de automóvel. Então, Mercedes-Benz, Volkswagen, a Ford começa a entrar também nesse momento. É interessante 2 coisas para nós pensarmos aqui. Uma delas é que agora começou a entrar a indústria cultural dos Estados Unidos junto. Porque nesse momento, muitos tratados são feitos. Uma delas, a gente passa a receber McDonald's, nós passamos a receber Coca-Cola, tudo nesse plano de metas. A primeira vez que Cajuru teve Coca-Cola foi nos anos 50. Minha avó conta que chegou o caminhão, a galera não comprou porque achou que era sangue de boi.
né, um folclore, eles falaram que aquilo e não comprou. Então era muito propaganda, chegou a televisão, chegou cinema. Então, ao mesmo tempo que se entra muito dinheiro, começa-se também, vamos dizer assim, abrir as pernas, nossa, coisa machista, começa-se escancarar as portas para entrada de capital, mas também de cultura norte-americana. Então, filmes, músicas, tudo isso veio para cá. Um outro elemento é que esta mudança, principalmente da deu uma freada forte no campo. Então, o campo sofre muito. E nós passamos a ter, nos anos 50, um êxodo rural. As pessoas saem do campo e vêm para a cidade. Cajuru é um exemplo. Nós tínhamos aqui a Fazenda Amália, ainda existe, mas ela era uma fazenda enorme, aonde tinha um dono que era o Conde de Matarazzo, não sei se vocês já ouviram esse nome. Oi? Indo para Mococa, né? Santa Rosa, quer dizer. E ali tinha o Conde de Matarazzo, que ele era dono de muitas e muitas terras. Nesse momento, há uma falência do Conde, o Conde fale, e ele perde essas fazendas. Toda essa população que vivia, no caso são meus avós, provavelmente bisavós de vocês, se vocês são daqui, essas pessoas saíram das colônias e vieram para as cidades. Então, Cajuru, que era só a praça e 2, 3 ruas, começa a ficar populoso a partir deste plano de metas. Então, tá bom. Com a morte de Getúlio, entra o Juscelino, um regressista que realmente começa a fazer o que os regressistas queriam, pegar dinheiro externo e aplicar. Nós tivemos o desmanche das ferrovias, o desenvolvimento das metalúrgicas e a questão urbana. E também o Juscelino, ele teve a ideia fantástica de construir Brasília. Porque até então, a capital do Brasil era onde? Rio de Janeiro. Às vezes Rio de Janeiro é aquela merda que a gente vê, só que eles ficaram 300 anos sendo sede do governo, aí de repente, um projeto de um presidente, 2 anos depois, eles não são nada mais, né? Tem toda a história, ela é muito pesada no Brasil. E aí o que aconteceu? Brasília, ela é totalmente planejada. Se você olhar, primeiro, ela é um avião, se você olhar lá de cima. Se você olhar o nosso Congresso, tem aquela simbologia, a antena que pega a ideia da população, o Senado que está fazendo a reflexão, tem toda o Niemeyer que fez, né? E ela foi realmente encomendada. Só que Getúlio estava com a grana no bolso, né? Porque ele pegou empréstimos. Qual que é a questão? Primeiro, os motivos para qual Brasília foi construído na puta que pariu do Brasil, no meio de Goiás, no meio do centro. Primeiro motivo, nós estamos em contexto de guerra, Guerra Fria. Se eu tenho uma capital no meio do mar, na beira do mar, os primeiros lugares que seriam atacados seriam ali. Então, não faz sentido eu manter a cabeça do governo muito desprotegida. Então, esse é um dos motivos. Segundo, revoltas. Se a gente fica puto com o presidente, a gente vai até Brasília revoltar? Não, mas se o governo fosse em São Paulo, por exemplo, eles teriam muito mais revolta. Então, levar para longe da população é interessante também. E povoar aquela região. Então, os 3 motivos militar, ficar longe do oceano, ficar longe das revoluções, então é um motivo político, e isolamento, povoar aquela região. Só que nós temos um enorme superfaturamento, casos de corrupção em cima do dinheiro de JK monstruosos, e há também o desenvolvimento da SUDENE, que é a Superintendência do Nordeste, porque a mão de obra que é levada para Brasília, para construir Brasília, era nordestina, chamada de calangos. E aí o governo, a partir desse órgão chamado SUDENE, pegam os nordestinos, levam para o Goiás, e ali eles constroem, só que acabou e eles não tiveram para onde ir. Então, se você for em Brasília hoje, alguém já foi em Brasília? Também não, só de ouvir falar. Você tem o maior custo de vida e o menor custo de vida do mundo, ali, do Brasil ali. Por quê? Em torno de Brasília, esses nordestinos começaram a desenvolver favelas. Então, você tem Brasília, mas você tem Planaltina, por exemplo, que é uma região ali que é uma favela ali em volta. Você tem Cinelândia. Então, você tem uma série de favelas mesmo em torno de Brasília. Brasília, então, ele é um monumento à desigualdade social. Você tem no centro os caras que ganham 30 mil por mês,
os generais que ganham 60 mil por mês, juízes que ganham 60 mil por mês, e você tem das maiores favelas do mundo em torno de Brasília. Eu acho que isso representa demais, inclusive, o Brasil, né? Bem cara de ser a nossa capital. Então, nós passamos até aí essa migração de nordestinos, e aí qual é a conclusão? Goiás, aquela região, de fato foi povoada, só que na meio da miséria. Para finalizar, o nosso último assunto é a chapa João-Jango. João Goulart e Jânio Quadros. Olha, nesta época, as eleições elas eram desvinculadas. O que significa isso? Quando você votava, você não votava numa chapa, você votava na pessoa. Então, você poderia votar no presidente, só que no vice de outra chapa. Justamente para que te desse umas opções de escolha maior. Então, você poderia ter, por exemplo, um presidente bolsonarista e um vice-petista, entendeu? E foi isso que aconteceu com a chapa João-Jango. Jânio Quadros, ele era de um partido de oposição, a de João Goulart, um era o DN e a outra era o PTB. Então você tem uma chapa cujo o Jânio Quadros e o João Goulart eram inimigos políticos. Já tem essa entrada numa coisa normal para a política brasileira, porque a mesma pessoa que votou para um, votou para outro. Bom, Jânio Quadros, ele toma uma visibilidade internacional muito ruim. Por quê? Ele está aqui nos anos 60. Nos anos 60, Cuba se tornou comunista. E o Jânio Quadros foi um dos poucos presidentes do mundo que não foi na televisão falar mal de Cuba. E aí a coisa começou a ficar estranha, porque o governo dos Estados Unidos começou a entendê-lo como comunista. Percebe que esse negócio do fantasma do comunismo é algo que existe no Brasil historicamente. Só que aí o cara, além de tudo, chamou o Che Guevara para vir para o Brasil e condecorou ele. Che Guevara foi um guerrilheiro de Cuba, que foi um dos capitães que instituiu o comunismo. O Jânio Quadros convidou ele e deu uma medalha de honra e de admiração ao mérito de Che Guevara. Fora isso, Jânio Quadros começou a aplicar algumas reformas de base. Por exemplo, ele queria nacionalizar todas as empresas americanas, que todas as empresas americanas que estivessem aqui se tornassem brasileiras, e ele queria fazer a reforma agrária, divisão de bens, divisão de terras. Cara, ele não apoia os Estados Unidos, ele condecora um dos maiores comunistas da história e passa a ter políticas de reforma agrária. O que ele foi taxado de? Comunista. Então, nós tivemos uma enorme oposição a Jânio Quadros. Como o João Goulart já era alguém de outro partido, o golpe está ali, cai quem quer, não é? Houve um desentendimento muito grande entre Jânio e João, e a pressão começa muito forte para a saída do Jânio. Ele não aguenta essa pressão, pede para sair, João Goulart assume, só que assim que João Goulart assume, em vez dele mudar a política, ele continua fazendo as políticas de reforma de base. Muito provavelmente ligado a empreiteiras, muito provavelmente ligado a comunidades locais. No entanto, o governo passa a perceber que João Goulart está cada vez mais próximo da oposição, cada vez mais próximo da população. E aí, João Goulart começa a tomar uma popularidade muito grande, e a partir dessa popularidade se faz cada vez mais reformas. E aí nós temos, em novembro de 1900, um evento chamado Discurso da Central. Vai na Central do Brasil, que é a maior central de trem do Rio de Janeiro, faz um puta do discurso pedindo apoio popular, incentivando as pessoas a se levantarem contra governos elitistas, prometendo reforma tributária, divisão de renda. E aí, no dia 31 de março, quando essas políticas estão em curso, de 1964, o Exército entende João Goulart como um comunista real, invadem o Congresso e fecham o Congresso, e se inicia 25 anos de ditadura militar no Brasil, que é o tema da nossa próxima aula.
É isso, gente. Uma aulinha longa, se vocês quiserem, assim, conhecimento pelo conhecimento, tá ok, tá legal. Caso for vestibular, que vocês já me falaram que não é o caso de vocês, revê e vai anotando. Dúvidas? Comentários? Tancredo Neves. Vai ser lá na redemocratização. Foi. Vai ser o primeiro, ele foi o primeiro presidente eleito depois da ditadura. Só que assim, é outra versão, né? O Tancredo, na versão oficial, morreu com uma diverticulite, que é um problema no intestino. Aí começa as maslinhas, mas ele era esquerdo. Cara, no Brasil, sempre que um governo popular começa a agir de forma realmente popular, normalmente se tem algum problema desse tipo. Entendeu? Então, Tancredo Neves é um exemplo, João Goulart pode ser considerado um exemplo, Getúlio Vargas pode ser considerado um exemplo. Em níveis menores, nós temos a Marielle Franco, no Rio de Janeiro, que é um outro exemplo. Nós temos Chico Mendes, no Amazonas, no Acre, Amazonas, que era o cara das leis ambientais, ele era radical com essa questão, também foi morto. Então, enfim, né? A política do Brasil é relativamente violenta. Não,